Deus não cria a partir de algo. Deus traz à existência as coisas que não existem. É a criação fiat lux, né? A ideia daquilo que vem de vez. Ele fala e as coisas surgem. Deus cria o universo pelo poder da sua palavra e estabelece o seu reino. Deus existe, existia e sempre existirá desde a eternidade até a eternidade. A gente não consegue entender isso porque nós somos aprisionados ao tempo. Mas em um determinado momento na eternidade, Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, se aconselhando ele com ele mesmo, resolveu tudo o que iria fazer. Então, em determinado momento, ele resolve criar o tempo e o espaço e desenrolar desse período toda a história da redenção. E aqui nós temos o relato de como tudo isso começou. E lá no último livro da Bíblia nós vamos ver como é que tudo isso se encerrará. E o período interno aí da Bíblia você vai estudando para descobrir todas as coisas que vão no meio. Mas nós estamos aqui diante de um momento lindo, é o momento onde Deus cria as coisas, não pegando emprestado dos outros, mas dizendo e as coisas surgindo. Quem é que tem um poder criador desse? Nenhum outro. Por isso é que ele é o rei do universo. Eu gostaria de lhes falar então sobre este rei, o rei do universo, o criador de todas as coisas. Pastor, qual foi o instrumento de Deus? Como é que ele criou? O que foi que ele usou? Nós podemos perceber, por algumas expressões do texto, que tudo que veio à existência, o rei do universo criou pelo poder da sua palavra. A primeira coisa que nós temos no verso 3 é: disse Deus. Deus vai falando e as coisas vão surgindo. E disse Deus: haja luz, e a luz se fez. Deus fala, é o poder da sua palavra. Mas antes de ir ao verso 3, o verso 2 nos apresenta um conflito que existia então. Deus criou todas as coisas, surgem então os elementos da terra, que nós sabemos que são 4. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Deus não já fez redondinha do jeito que a gente olha com a foto via satélite. Havia os elementos, havia terra, havia água, havia um abismo. E você vai vendo tudo isso. E o texto diz que a terra sem forma, sem vazia é ruim. Sem forma e vazia. O conflito cresce ainda mais, dizendo que havia trevas sobre a face desse abismo. Imagine que caos. Onde é que você consegue andar num lugar desse? Imagine se o homem fosse criado logo ali, fosse botado logo ali. Onde é que ele vai viver? Onde é que ele vai pisar? Então, existem os elementos, mas nada tem forma. Como é que era, pastor? Não tem forma. Tem os elementos, mas não sabemos ainda como é que essas coisas estão. Mas a gente sabe que as trevas dominavam sobre tudo. Então não dá nem para ver nada. Não dá nem para enxergar as coisas que existem. Mas olha que interessante. Começa a gota de esperança já no verso 2, quando diz que o Espírito de Deus pairava, voejava como uma ave sobre os seus filhotes. Ali estava o Espírito de Deus pairando por sobre a face das águas. E então Deus começa a estabelecer limites a esse caos estabelecido. E ele vai dizendo pela sua palavra. E a primeira coisa que ele faz, qual é o primeiro ato criador de Deus no primeiro dia? A luz. E disse Deus, brincando com vocês: haja luz, e hagiu luz, né? E surgiu luz. De onde veio essa luz, pastor? Se o sol só foi criado lá no 4º dia, eu já observei aqui. Não sei. O livro de Gênesis não é um livro de ciência. E a preocupação de Moisés não era de expor para as pessoas um tratado científico. É uma pregação para mostrar para as pessoas que Deus criou todas as coisas. E a forma como ele constrói isso, há uma estrutura que mais à frente eu vou mostrar, que é linda. Um paralelismo que é feito pelo autor, estabelecendo o que foi criado. Mas nesse primeiro momento, houve luz. Eu sei que não precisa ter sol para ter luz, porque a Bíblia diz lá no Apocalipse que no novo céu e na nova terra não vai mais precisar do sol, porque o Cordeiro será a lâmpada que vai iluminar a todos. Então Deus tira a luz de onde Ele quiser, Ele cria as coisas de onde Ele quiser. E isso aqui
a história bíblica e as descobertas científicas, elas não devem viver, ou as pessoas achando que elas são conflitantes. Cada um está trabalhando em outras áreas. O problema é quando um duvida do outro. Principalmente a ciência diz, não existe aquilo. Os melhores cientistas, eles reconhecem, há uma causa primária. Já ouvi um grande físico em São Paulo, professor da USP, dizendo, há um ser inteligente, há um designer inteligente por trás da criação. O ateu diz só isso, há um designer inteligente, há uma inteligência por trás. O cristão diz, foi Deus quem fez, e Deus é inteligente, e nós cremos nisso, e é um pressuposto que nós nos aproximamos da Escritura, porque sem fé é impossível agradar a Deus, então nós nos aproximamos dele crendo que ele existe. E Deus, então, na primeira palavra dele, ele já faz uma separação. O que ele separa? Colocando ordem nas coisas. As trevas dominavam sobre tudo, e agora ele diz, haja luz. E as trevas ficam agora confinadas, elas não se movem mais, elas foram confrontadas e Deus estabelece limite para a escuridão, dizendo, você só fica de noite. Depois nós temos o segundo ato criador de Deus, na sequência do texto, no versículo 6. Pela palavra de Deus, ele não apenas limita as trevas, mas agora ele limita as águas. Onde é que estava a água? A água estava para todo lado. E agora ele diz, água embaixo, água em cima. No meio tem ar agora para a gente respirar, né? Já estava morrendo sufocado com tanta água assim. Então, águas embaixo e águas sobre o firmamento. Deus estabelecendo as coisas pelo poder da sua palavra. Haja firmamento. Fez Deus, pois, firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E aí, Deus concluiu ali o seu segundo dia de criação. É muito interessante a gente perceber que essas coisas só estão assim porque Deus está segurando. Por que as trevas não invadem o dia? Porque Deus estabeleceu leis e botou um limite para ela. Mas na hora que Deus fala assim, pode vir em trevas. E Deus fez isso uma vez. E o povo de Deus, de Israel, viu isso. Porque a Bíblia diz que durante 3 dias houve trevas espessas, a 9ª praga que foi lançada sobre o Egito. De forma que eles não conseguiam, eles não se levantaram do lugar onde eles estavam. Ninguém se levantava para fazer comida, ninguém se levantava para nada, porque não dava para ver nada. Ficaram 3 dias parados, porque as trevas dominaram sobre aquele lugar. Deus retirou sua palavra, as trevas dominaram. Deus fala, limite-se à noite, e elas ali ficam. Deus é fantástico. Observe também na criação, na separação das águas, porque Deus um dia falou, ele tirou a sua palavra e as águas caíram copiosamente, de tal forma no dilúvio, que se encheu plenamente a terra. De forma tal que os montes mais altos ficaram cobertos. E aí Deus, depois, de novo, estende sua mão, a sua palavra, sustentando os céus, e aí estabelecendo uma aliança. Nunca mais eu vou abrir as comportas dos céus desse jeito. Por isso que todas as vezes que a gente olha para um arco-íris, ao invés de lembrarmos daquela coisa feia que é estabelecida hoje, a ligação errônea que a gente faz do arco-íris, na verdade o símbolo do arco-íris, ao invés de ser homossexualismo, ou passeata gay, é o símbolo da aliança de Deus, que Deus não vai mais destruir esse mundo com água. Deus vai criando todas as coisas, e assim Deus vai bloqueando a ação das trevas e revelando o seu poder criador. O que é interessante também, no terceiro dia então, ele já faz a criação de duas coisas. Até agora cada dia cria uma coisa. Primeiro dia luz, segundo dia firmamento. Agora 2 atos criadores no dia terceiro. A terra e a vegetação é feita. Isso nós vamos ver mais à frente porque é que ele estabeleceu dessa forma. Mas é interessante a gente observar que Deus vai criando cada coisa. Luz, firmamento, separação das águas, colocando tudo no seu devido lugar. Agora a terra vai surgindo. Versículo 12 diz que a terra, pois, produziu relva, erva que dava mantimento para toda espécie, árvore que dava fruto, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Está concluída então a primeira fase aqui dos atos criadores de Deus.
uma peculiaridade interessante, se você prestar